Vamos abrir nossas Bíblias em Josué. Falar em força, vamos falar de Josué. Josué, homem de guerra. Josué capítulo 2. Aí você abre em Mateus no capítulo 1. Você vai dizer assim, mas o que Josué tem a ver com Mateus? Eu diria para você, tem tudo a ver. Não especificamente com Mateus, mas com um grande personagem da Bíblia que está em Mateus no capítulo 1. Josué capítulo 2 e Mateus capítulo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E ainda que eles dormissem, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Agora vamos abrir lá em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E Nassão gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, Uda, que foi mulher de Urias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui diz assim, o filho da geração, o livro da geração de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor amado, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha, meu Pai, tomar a minha vida, Pai, para trazer uma palavra, Senhor, de edificação da fé de todos que aqui estão, Senhor, uma palavra para, Senhor, transformar as nossas vidas, porque hoje é a noite, Senhor, de justiça do Senhor, Pai amado, para nossas vidas. É uma noite especialmente, meu Pai, voltada para a sua justiça, meu Pai, para os crentes, meu Pai, em Cristo Jesus. Por isso, meu Deus, eu me coloco, Senhor, à tua disposição, Senhor. Venha usar a minha boca, Pai querido, que eu não venha falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, porque eu não sei de nada, mas que o Senhor venha falar na minha boca, Pai, as tuas sábias palavras, Senhor, para edificação da igreja, para aumentar a fé de todos que aqui estão, Senhor, para trazer direção, meu Deus, para nossas vidas, Pai, para que nós venhamos, Senhor, a enxergar com olhos espirituais,
espirituais, Senhor, todas as coisas, e não com os olhos carnais, mas que nós venhamos a ter a mente de Cristo, Senhor, e não a mente perturbada humana, mas que nós venhamos, Senhor, a ter, meu Pai, ó Pai querido, os teus sonhos, meu Pai, e não os nossos próprios sonhos em primeiro lugar. Que nós venhamos, meu Pai, a ouvir a tua voz, Pai, de uma forma clara, Senhor, para que nós não venhamos a tropeçar, meu Deus, em palavras humanas, mas que nós venhamos, Senhor, a ser dirigidos pelas suas palavras, Senhor, que trazem edificação para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Pai, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha me dar graça, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, derramar da tua unção sobre a minha vida, sobre todos que aqui estão, Senhor, guardando a mente de todos aqui, meu Pai, que o Senhor venha cativar as nossas mentes, meu Pai, através do teu Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor fale, meu Pai, aos nossos corações do jeito que o Senhor quer, meu Deus, e não do nosso jeito, mas do seu jeito, Pai, da sua forma, meu Pai, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo sobre a igreja, meu Pai, que o Senhor, meu Deus amado, nessa noite está fazendo justiça sobre as nossas vidas, está fazendo justiça em nossas causas. O Senhor está entrando hoje, meu Pai, com a justiça, meu Pai, tendo um martelo da justiça em nosso favor, nessa noite, e por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados? Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Josué, no capítulo 2, depois nós vamos avançar para o capítulo 6. Mas primeiro nós vamos nos atentar no capítulo 2. Aqui no livro de Josué fala que a cidade de Jericó, a qual era uma cidade que tinha 32 quilômetros quadrados, era o seu tamanho, e era altamente fortificada. Os muros de Jericó tinham 6 metros de altura, aliás, 6 metros de altura por 9 de espessura, ou seja, eram muros altos e espessos, a ponto de somente o exército americano hoje conseguiria perfurar esses muros de Jericó. Ou seja, depois de 2000 e tantos anos, seria possível, 3000 anos, seria possível furar aqueles muros. O exército americano hoje, com certeza, com bombas, poderia perfurar esses muros. Mas na época aqui de Josué, era praticamente impossível qualquer arma destruir os muros de Jericó. Era impossível qualquer tipo de arma da época derrubar os muros de Jericó. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus, vê uma impossibilidade, vê algo impossível a se realizar através das suas próprias mãos, ele vai recorrer naturalmente a quem? A Deus. E aqui nós observamos que o rei de Jericó, ele se sente pressionado ao saber que em Jericó entrou 2 espias, entraram homens para espiar a terra. E ele já tinha ouvido falar acerca do Deus de Israel, que dava livramentos para o seu povo em situações que aos olhos humanos era praticamente impossível, impensável, mas ele sabia que o Deus de Israel era um Deus que para esse Deus não tinha nada que fosse impossível. E ele, servindo a deuses, os deuses dele, dos cananeus, ele sabia também naturalmente que o Deus dele não era tão poderoso quanto o Deus de Israel. Por isso houve no coração do rei de Jericó um medo muito grande, porque ele, mesmo tendo um povo militarmente muito mais poderoso do que o povo de Israel, mesmo tendo um povo muito mais preparado para a guerra do que o povo de Israel, mas só que ele lembrou de uma coisa, ele falou: só que os nossos deuses aqui não são capazes de abrir o mar para que o nosso povo possa passar. Mas o nosso Deus aqui não é capaz de fazer o que o Deus de Israel faz com o Egito, que fez com o Egito, quando os israelitas passaram sangue nos umbrais das portas das suas casas, e passou ali um anjo de Deus para eliminar todos os primogênitos, e não morreu o único primogênito do povo desse Deus, mas morreram os primogênitos de Faraó. O meu Deus não é capaz de lançar 10 pragas em qualquer lugar, como esse Deus dos israelitas lançou no Egito. Então esse homem, esse rei de Jericó, sabia que mexer com o Deus dos judeus era
morte certa, era problema. E quando ele ouve falar das coisas grandes que Deus fazia para Israel, ele já se intimida, já fala: bom, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que caçar esses homens, vamos ter que buscar esses espias, matar esses espias, porque eles não vão poder sair daqui. E ele vai e fica sabendo que a prostituta Raabe, ela acolheu esses homens à sua casa. E esses homens sendo acolhidos, ela esconde esses homens, mas ela não fala para o rei de Jericó que eles passaram por lá, mas eu não sabia que eles eram da terra lá do Deus de Israel, mas eles passaram por aqui, mas já foram embora. Vocês vão atrás deles, que eles ainda vão encontrar com eles. Mas Raabe sabia o quê? Que ela não poderia entregar aqueles homens. Por que ela não poderia entregar os homens de Israel? Porque já havia no coração de Raabe um desejo de abandonar aquilo que ela estava vivendo, e ela já estava há um tempo, nós podemos imaginar, com desejo em seu coração e com sede e com fome de justiça de Deus. Nessa noite você veio aqui, assim como Raabe tinha sede e fome de justiça de Deus, porque Raabe sabia que o que ela vivia não era da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. O que ela fazia não era agradável aos olhos de Deus, era agradável aos deuses, falsos deuses de Canaã, aos falsos deuses dos cananeus. Mas o Deus de Israel era um Deus que exigia do seu povo santidade, e ela vivia de uma forma não santa. Mas mesmo assim havia no coração dela um desejo de mudar a sua história, a sua trajetória de vida, e também dos seus parentes, porque ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tinha irmãos e tinha irmãs, tinha uma família grande. E assim como ela desejava que a vida dela fosse mudada, ela também desejava, tinha sede e fome de justiça para toda a sua família. E se nós observarmos o texto da palavra do Senhor, ela pede para que os espias observem a sua família. Vamos agora para o capítulo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor, versículos 6 ao 10, adiantando só um pouquinho. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Agora, pulando um pouquinho para o versículo 16 ao 21. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Parando por aqui só um pouquinho. Eu vou adiantar um pouco a ministração para nós adorarmos. Então Raabe faz um acordo com os espias e diz: olha, nós vamos te guardar aqui, eu vou te guardar, vou guardar vocês dois aqui, mas por favor, quando vocês voltarem para tomar a cidade, lembre-se de mim e da minha família, não faças mal para mim nem para minha família, guarde as nossas vidas, porque nós também não estamos contentes com o que está acontecendo aqui. Ou seja, Raabe, ela tinha um desejo no coração de ser guardada, porque ela sabia que ela poderia ter uma mudança de vida, que a família dela poderia viver de uma forma totalmente diferente, e uma forma onde ela poderia servir a um Deus, e a um Deus vivo. Era o desejo do coração de Raabe. E Raabe, com esse desejo no coração,
fala para os espias: olha, quando vocês retornarem aqui para derrubar, para tomar conta dessa cidade, lembre-se da minha família. E os espias falaram: olha, o negócio é o seguinte, nós vamos lembrar de ti sim, mas só que tem um porém. Nós precisamos que você faça uma aliança verdadeira conosco. Nós precisamos que você faça conforme aquilo que nós aqui ajustarmos entre nós. Se você fizer conforme aquilo que nós aqui concordarmos, nós também vamos ser fiéis ao acordo. Se você não for fiel ao acordo, quando aqui nós voltarmos, nós vamos não só tomar toda a cidade, como a tua família também vai sofrer as consequências. Mas aí o que a mulher Raabe faz? Ela fala: olha, tudo bem, então quando vocês aqui voltarem, pode ter certeza de uma coisa: não vou denunciá-los, vocês vão poder entrar aqui e podem confiar em mim. Aí eles falam: olha, o que você vai fazer para que a gente possa confiar em você? E ela vai, estende um fio de escarlate da janela do seu quarto, até o chão, para que aqueles homens possam sair daquele lugar, da casa dela, e ir para o monte, para que eles ficassem 3 dias escondidos lá no monte. E eles descem aquele fio e falam para ela: olha, quando nós aqui voltarmos, se esse fio estiver aí, nós voltaremos e nós seremos contigo. Mas se esse fio não estiver aí, é porque você quebrou com o nosso compromisso. Então aí vai sobrar para você e para a tua família. E esses homens ficam 3 dias lá no monte, escondidos, até que o Senhor fala para Josué: agora Josué, está na hora de rodear a cidade. E eles começam a rodear a cidade. Primeiro dia rodeiam uma única vez. Segundo dia, mais uma vez eles dão uma volta sobre os muros da cidade. Terceiro dia, mais uma volta, e por aí vai até o 6º dia. Chegado o 7º dia, os 7 sacerdotes com chifres, com as buzinas de chifre de carneiro, estão lá tocando as buzinas. Também a retaguarda, guardando também os homens que estavam, os sacerdotes que estavam na frente, e a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, que também estava sendo ali conduzida, e a retaguarda atrás. E os homens ali estavam o quê? Estavam caminhando, estavam marchando em volta daquela cidade chamada Jericó, que era uma cidade aonde os homens serviam a falsos deuses. E para o Senhor aquele momento era um momento crucial. Por quê? Porque ali o Senhor, tomando aquela cidade seria totalmente destruída, e ali não poderia homem nenhum mais fazer qualquer tipo de edificação naquele lugar. Ou seja, seria maldito qualquer homem que edificasse algo lá. Mas tinham 4 coisas ali, aliás 5 coisas ali, que eles não poderiam deixar de resgatar. Primeiro, Raabe e a sua família. Depois também o ouro, a prata que tinha naquele lugar, e também vasos que tinham naquele lugar. Eles não podiam deixar com que ficasse lá. Eles deveriam tomar as riquezas e levar para a casa de Deus, para o templo do Senhor, ou seja, para a obra do Senhor, para enriquecer as coisas do Senhor. Aquilo que estava lá roubado, eles iriam resgatar e trazer para a casa de Deus. E assim foi feito. Após a 7ª volta, no 7º dia, os sacerdotes começaram a gritar, aquele povo de Israel começou a gritar, os muros caíram em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele insiste, ele persiste, ele não para, porque ele sabe que Deus é um Deus de justiça, é um Deus que também é um Deus de juízo. Ele sabe que Deus, quando bate o martelo, vai bater em favor dele. Por isso eu vim aqui nessa noite dizer para você que o Senhor hoje bate o martelo em teu favor, assim como o Senhor foi com Josué e foi com Israel, assim será contigo também. Porque se você não parar, você não desanimar, você perseverar, continuar, mesmo que tiver que dar 7 voltas lá no lugar onde você quer trabalhar, mesmo que você tiver que dar 7 voltas numa casa onde você quer morar, mesmo que você tiver que dar 7 voltas no carro que você quer comprar, lá na agência que você quer ir para comprar o teu carro, mesmo que você tiver que dar 7 voltas aonde for, o Senhor será contigo, e Ele não vai deixar você olhar para os muros e os muros ficarem lá no mesmo lugar. Não, os muros vão ter que cair, vão ter que vir por terra, em nome de Jesus. Vão ter que cair esses muros que representam a falta de condições do homem, que representam a incapacidade do homem, que representam
invisível para o homem, mas se você tocar as trombetas, ou seja, se você orar, clamar ao Senhor, os muros vão cair. E se você clamar, orar ao Senhor, tudo aquilo que é edificado para o inimigo, para te atrapalhar, vai cair por terra em nome de Jesus. E aí sim você vai poder entrar na tua terra prometida em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você falar, Senhor, eu creio na tua justiça, tem que ter justiça na minha vida, não é possível continuar desse jeito, não é possível continuar nessa pintura, não é possível continuar nessa sequidão, não é possível, que o Senhor diz na sua palavra que nós comeremos o melhor dessa terra. O Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor disse também em João 10, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É promessa de Deus. Raabe era da terra do povo que adorava demônios, mas ela falou, não, mas esse povo de Israel é diferente. Glória a Deus. Eu não vou ficar mais aqui me prostituindo, eu vou ficar mais aqui nesse lugar onde eu não sou respeitada, sou desrespeitado, sou tratada como bicho, sou tratada como uma Maria ninguém. Eu vou ficar mais aqui, mas não vou. E a oportunidade de Raabe apareceu quando os espias entraram naquele lugar. A oportunidade, irmãos, é uma palavra forte, oportunidade. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de clamar ao Senhor, aproveitar uma oportunidade que o Senhor colocou no nosso caminho, e nós muitas vezes por religiosidade desprezamos essa oportunidade. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem uma oportunidade grande na vida dela, abre-se uma porta excelente para ela, mas aí ela fala assim, mas eu não vou trabalhar lá porque é muito longe da minha casa. Deus vai preparar um outro lugar. E de repente aquele lugar que ela ia entrar era o melhor lugar naquele momento, para depois ela ser promovida e o Senhor abrir outra porta para ela trabalhar na frente da casa dela. Verdade. Eu, por exemplo, eu perdi 2 oportunidades de casar na minha vida. Eu perdi. O Senhor me preparou uma namorada na época católica, 100% de Deus, podia se converter depois, mas eu não aproveitei a oportunidade. Depois teve a segunda oportunidade, isso foi em 90. Depois aí em 96 a mesma coisa, não aproveitei a oportunidade. Aí o Senhor falou, você já perdeu 2 grandes oportunidades. Só que aí agora eu estou esperto, não perco a terceira, nunca mais. Não perco. Mas eu tive que sofrer. Deus me preparou e eu não soube aproveitar a oportunidade. Eu não soube valorizar essas moças. E hoje, graças a Deus, acho que uma está casada, está ainda não separou, se não me engano. Mas, irmãos, foram 2 grandes oportunidades. Moças decentíssimas e o povo aqui era promíscuo. Perdi as 2. Então, por que, irmãos, que muitas vezes o crente perde a oportunidade? Por quê? Porque o crente não enxerga a grande oportunidade que Deus deu na mão dele. Raabe falou, quando esses homens chegaram, foi o meu livramento, foi a minha libertação. Quando ela olhou para aqueles 2 espias, falou, agora esses aí estão na minha mão, porque eu vou fazer um concerto com eles, vou fazer um acordo, vou ser fiel a eles, eles vão me abençoar, e eu vou sair desse lugar aqui, porque eu sei que esse povo que está vindo para cá vai destruir tudo